A Microsoft talvez tenha acabado de enterrar de vez as chances do Xbox no Brasil. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Bom, seguindo a onda das empresas sedentas por lucro e metas a qualquer custo, a Microsoft lançou hoje uma bomba silenciosa. O Xbox vai sofrer aumentos de preços em todos os mercados. A notícia foi divulgada pela IGN e confirmada logo depois no site oficial de suporte do Xbox. A partir de hoje, os preços de todos os produtos Xbox vão subir no mundo inteiro, impactados pelos desafios da economia global. Bora pro computador pra gente dar uma olhada nessa matéria e logo depois eu comento o que eu acho desses aumentos. Mas antes, claro, deixa seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse aqui e se quiser comprar seus jogos e assinaturas parcelados em até 3 vezes sem juros, compre com a Very Hard Games. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, a gente tá aqui no computador pra gente ver como é que foi essa patifaria aí. Quem noticiou isso daí primeiramente foi a IGN. A Microsoft subiu o preço, não divulgou ninguém, mas a IGN fez uma matéria aqui falando do aumento dos preços. O aumento vai ser global, mas eles só divulgaram o valor de 4 mercados. A gente teve aí aumentos que vão de $80 a mais no preço dos consoles, por exemplo, do Series S, e a gente chegou a ter um aumento de $130 para a versão de 2 TB do Xbox Series X. Os controles vão subir, controle Elite também vai subir ali o preço do headset com fio, e o headset sem fio também vai subir o preço, se eu não me engano, apenas nos Estados Unidos. Aqui na matéria, eu vou deixar o link na descrição, tem todas as informações que a IGN passou. Mas o que assustou a gente é que a Microsoft foi na mesma onda da Nintendo. Os jogos vão passar a custar $80 no fim do ano, nas festas de fim de ano. Os jogos que já foram precificados, eles não vão sofrer nenhuma alteração. O Doom, por exemplo, vai ficar no mesmo preço e os jogos que vão subir serão apenas no fim do ano, tá? Então a gente vai ter um ano aí de preço igual que a gente já pagava nos jogos. A gente pode esperar então aí aumento pro Fable, a gente pode esperar aumento pro Perfect Dark Reboot, né? A gente pode esperar aumento até pro State of Decay 3, né? Que eles falaram e até agora nada do jogo. Também não serão todos os jogos que estarão a $80, serão alguns jogos, mas a Microsoft já tá colocando ali o novo patamar do preço dos jogos de videogame. Lembrando, a IGN até fez um comentário aqui interessante, né? E uma coisa que a galera não percebeu, o PlayStation 5 já tinha sofrido um aumento em 2022 e a Microsoft tinha mantido o preço dos consoles ali. E agora foi o contrário, subiu o preço dos consoles e a Sony até agora não falou nada. Eu acho que a Sony também vai subir o preço, né? Não vai ser só a Plus que vai ficar. E eu também acho que o Game Pass vai subir também, a gente não é trouxa, é óbvio. Então já, naquela cal que eu sempre falo, já garante logo 3 anos lá com a Very Hard Games para não ter problema. Mas para ficar uma coisa correta, a gente vai ver aqui o site oficial da Microsoft, né? Inclusive aqui é o site brasileiro, tá? E tem um detalhe que eu quero falar para vocês e mostrar para vocês. Aqui fala a mesma coisa, vai subir os jogos, o patamar vai ser $80, né? Vai subir o preço dos videogames, etc. E aqui fala os mercados que já tem a precificação. Então a gente tem aumento nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido e na Austrália. Nos demais mercados, vai ter também uma reprecificação aí, mas ele vai ser precificado localmente, de acordo ali com as mudanças que refletem aquele mercado. Então, tem uma tabela que vazou aí mais cedo do pessoal falando que o Xbox Series X ia custar até, sei lá, R$7.000, R$8.000. Eu achei aquilo um absurdo, se bem que eu acho bem plausível. Porém, não existe essa tabela de precificação para o Brasil, igual tá aqui, né? Que se você abrir aqui, por exemplo, os Estados Unidos, você vai ver um PDF que tem aqui. O PDF que vazou é baseado nesse aqui, inclusive o logo tá diferente, as fontes estão diferentes, então eu acho que foi uma galerinha que pegou ali e fez um miguezinho para jogar um terror. Até agora, a Microsoft não divulgou os valores para o Brasil. Só que quando você entra aqui na página brasileira para ver os consoles do Brasil, teve uma mudança aqui. Se você entrar, por exemplo, para ver o Xbox Series X, você vai perceber que eles tiraram o valor sugerido, que ficava bem aqui, ó. Ficava bem aqui esse valor sugerido. E aí, agora a gente não tem mais o valor sugerido. Se você entrar aqui para ver um varejista, por exemplo, a gente vai para aquela página das empresas que vendem. Aí, por exemplo, vou abrir aqui da Amazon.
E vai ter aqui, normalmente já não tem a precificação mais aqui embaixo, né? A gente já não vê. E se eu pegar aqui um console para ver, né, para tentar comprar, os valores ainda estão antigos, que eu já acho um absurdo um Xbox Series X custar mais de que R$4.000. Eu já acho um absurdo. O Series S ainda vai estar custando R$2.500, a gente sabe que o dólar tá zoado, mas eu ainda acho esse preço aqui um absurdo. E a Microsoft não vende mais diretamente pra gente, tá? Agora ela vende através dos importadores, né, dali dos parceiros comerciais dela. Ela faz isso desde há 2 anos atrás. Então, não é que não tem no mercado, é que não se compra mais diretamente com a Microsoft os consoles. Mas a gente pode notar que o valor ainda está antigo. Por exemplo, se eu vir aqui no Mercado Livre, um exemplo, ó, você vai ver aqui os videogames custando, né, a faixa aí dos 4.000 e pouco, eu já acho caro, né? O PlayStation 5 você pode comprar por 3.800, não sei até por quanto tempo, mas você ainda consegue comprar e o Xbox Series S ainda está no preço antigo. Não houve alteração nenhuma nos valores. Bom, eu mandei um e-mail mais cedo, assim que eu soube da notícia, para o pessoal de Xbox Brasil, para saber se aquela tabela era verídica. E eles me retornaram falando que eles não estão nos escritórios, né? Eles estão na Gamescom Latam e eles só vão responder os e-mails no dia 5, né? Então só na segunda-feira que eles vão poder confirmar isso daí. Não, para tudo! Eu tava aqui editando meu vídeo e recebi a resposta aqui da Microsoft e eu vou ler para vocês. Segue o posicionamento de Xbox. A partir de 1º de maio, ajustamos os preços sugeridos para nossos consoles e controles em todo o mundo. Também esperamos ajustar o preço de alguns dos nossos novos jogos First Party a partir desse fim de ano para $79,99. Os títulos comprados na loja Xbox contam com benefícios do Xbox Play Anywhere, permitindo que os jogadores comprem uma vez e joguem no console ou no PC, sem custo adicional. Entendemos que essas mudanças são desafiadoras e elas foram feitas com cuidado, levando em consideração as condições de mercado e o aumento de custo de desenvolvimento. Olhando para o futuro, continuamos focados em oferecer mais maneiras de jogar em qualquer tela e garantir valor para os jogadores do Xbox. Obrigado. Foi a Xbox Brasil que respondeu. Então eles não confirmaram aquele valor daquela tabela lá que surgiu na internet, beleza? Eu acho que já deu para entender, né, galera? Os consoles vão ficar mais caros, quem comprou, comprou, quem não comprou, corre para garantir enquanto o preço antigo tá valendo, porque com certeza vai aumentar. Seguindo o novo padrão de preços da indústria, que começou aí com a Nintendo, a Microsoft já avisou que no fim do ano os jogos First Party vão custar $80. Eu nem preciso dizer que eu não concordo nem um pouquinho com esse aumento absurdo aí. Tá muito claro que as empresas estão aproveitando a instabilidade econômica para elevar o patamar dos preços. É a primeira vez que eu vejo uma geração de consoles ficando mais cara a cada ano em vez de mais barata. Claro, tirando aí quando tem algum problema localizado, como acontece aqui no Brasil às vezes. Mas é evidente que as empresas não vão mais bancar subsídios para os consoles e jogos e não estão nem aí em cobrar cada vez mais caro da gente. Elas estão usando esse momento aí para empurrar os preços dos jogos que no máximo deveriam custar $60 ou no máximo aí R$200. E eu digo e repito, galera, nenhum jogo vale $80, nenhum jogo vale R$500. Nenhum Xbox Series X vale mais que R$4.000. Nenhum PlayStation 5 Pro vale R$7.000. Nenhum tablet do Mario vale R$4.700. A única forma da gente mudar esse cenário é não consumindo. Se toda vez que eles fizessem essa sacanagem a gente parar de comprar, eles vão entender a mensagem. Se eles sobem os preços e a gente continua pagando, eles entendem que pode subir mais ainda. E não adianta culpar só o Trump, nem só a China. As empresas estão aproveitando o momento para fazer o que elas queriam fazer há tempos, aumentar os preços e agora tem a desculpa perfeita. Hoje, eu não vejo nenhuma possibilidade de recomendar um console de videogames no Brasil. Se alguém me perguntar qual console comprar, eu falo assim, para tudo, monta um computador. Porque não dá para ficar refém dessas empresas quando se trata de consoles. A gente não precisa mais de videogame para jogar. Um bom PC mediano já dá conta do recado melhor que esses consoles caríssimos. E jogo então, galera, nem se fala. Vocês querem me cobrar $80 num jogo? Eu já meto uma Steam verde no PC rapidinho só para vocês aprenderem. E olha, eles estão dando todos os motivos para isso. Estão praticamente pedindo para a pirataria voltar com força total. Os jogadores abriram mão disso daí para ter tudo certinho, mas agora as empresas estão provocando a galera a voltar atrás. No Brasil, sinceramente, eu não vejo nenhum motivo para comprar videogame. A gente vai ter que ir pro PC de qualquer jeito. Na verdade, até no PC tá complicado, né? As placas de vídeo estão absurdamente caras. Uma RTX 5080 tá custando inacreditáveis R$13.000.
Galera, onde que isso é normal? O normal é ficar parado na prateleira até o preço baixar. O normal seria jogo custar menos de R$200, um console de videogames no máximo 3.000. Se a Microsoft não voltar a praticar preços mais acessíveis, pode esquecer, o Xbox está praticamente enterrado no Brasil. E claro, né, esse aumento aí não vai ficar só no hardware não, o Game Pass também deve ter reajuste. Então, pelo amor da Nossa Senhora do videogame, se você assina o Game Pass, renova logo, faz um esforço, garante aí 3 anos de uma vez. Porque, obviamente, quando o preço subir, esse negócio não vai ser tanta vantagem assim pra gente. A Very Hard Games, por exemplo, tá vendendo aí 13 meses via VPN por R$350, então aproveita. Esse vídeo aqui é pra todo mundo que curte videogame, tá? Lado verde, azul, vermelho. A Sony não vai segurar o rojão por muito tempo também, não. Ela não vai aumentar só a plusinha, não. Mas aí eu quero ouvir de vocês. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam disso daí. Não é possível que alguém ainda defenda esses aumentos absurdos nos preços dos jogos, serviços e consoles. Bom, não se esqueçam de assistir os outros vídeos, de comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso. Rani aqui. Até o próximo vídeo. Fui!